Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, agradeço o convite da casa. Como a irmã falou, venho aqui com muita alegria, né? Faz mais de 10 anos que eu venho aqui. Vim aqui através do seu Lauro. Aliás, deixo meu beijo, meu abraço para ele. Uma figura queridíssima, muito querida minha, realmente. Esses dias a gente trocou vídeos, né? Ele mandou um vídeo para mim, ele mandou um áudio para mim, eu mandei um vídeo para ele. Foi muito, muito bacana. E uma pessoa realmente muito, tenho certeza que querida de todos vocês, né? E no meu caso também, uma pessoa muito querida. Bom, falar um pouquinho sobre, não morte, acho que morte é uma palavra muito pesada, muito, né, triste, né? Mas de um sentimento que acho que todos nós sentimos por alguém que não está mais aqui fisicamente com a gente, que é a saudade. Tenho certeza que todo mundo sente saudade de uma pessoa, de um animalzinho às vezes, de uma situação, de um lugar. Às vezes foi viajar num lugar, puxa, que saudade de tal lugar. De algum tempo bom, bem vivido entre todos nós. Então, falar um pouquinho sobre esse sentimento, que desde que bem trabalhado, é um sentimento gostoso de se sentir. Desde que a gente não tenha por ele dor, sofrimento, que a gente não emita vibrações de sofrimento. Tanto para nós que estamos aqui, como para um ente querido que eventualmente já se encontra no plano espiritual, porque a saudade existe dos dois lados da vida. Nós que estamos aqui, sentimos falta, sentimos saudade de alguém que está do lado de lá. E o contrário também. Só que quando a gente emite uma vibração de dor, de pesar, de sofrimento, a gente vai querer que nosso ente querido sinta essa vibração de dor, de pesar, de sofrimento. Ah, mas sinto tanta falta de alguém. Normal, faz parte. Mesmo nós que nos dizemos espíritas, que estudamos um pouquinho mais, ou tentamos estudar um pouquinho mais a doutrina, é difícil também para nós. Às vezes as pessoas que não são espíritas olham para a gente, espírita lida bem com a morte. Mais ou menos. Quando é alguém querido nosso, é mais difícil. E é fácil vir aqui e falar sobre isso, aleatoriamente. Mas quando é com a gente, quando é com um ente querido, alguém muito próximo, aí é que, como a gente fala, aí é que o calo aperta. Então vamos lá. O Espiritismo veio nos trazer entendimento, veio nos trazer conforto, veio nos trazer informação, veio nos trazer que a morte não é o fim. O nosso corpo físico um dia vai morrer, um dia vai ficar aqui, vai ser enterrado, vai ser cremado, enfim, não importa. Mas o nosso espírito continua vivendo. E essa é a certeza que nós precisamos ter. E aí, algumas informações que o Espiritismo nos traz. Lá no Livro dos Espíritos, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Aqui, ó, o corpo físico e o espírito retornando para casa. Olhando assim, é fácil da gente entender a morte. É fácil da gente entender como se dá esse processo. Mas quando é com a gente, quando é alguém próximo, todo esse entendimento, não é que a gente esquece, mas parece que dá um apagão na nossa memória e a gente não se lembra desses conceitos. Tão simples e tão esclarecedores. Por isso que é chamado de doutrina consoladora, né? O Espiritismo. Porque nós ainda, infelizmente, nós aqui na matéria, encarnados, nós ainda vemos a morte como fim. Como uma viagem sem volta. E falando em viagem, para quem gosta de novela, para quem é espírita, está reprisando mais uma vez a novela Viagem. Que, aliás, esse termo, né, viagem, ele é muito bem trabalhado, de uma forma bem sutil, bem leve na novela, né? Principalmente para quem às vezes assiste e não é espírita, e às vezes não tem esse entendimento, né, de mostrar que a morte, né, o desencarne, é uma viagem. Nós estamos aqui e vamos viajar para um outro lugar. Ou, no nosso caso, no nosso entendimento, vamos retornar para casa. Porque nós estamos aqui de passagem. Na verdade, aqui é uma viagem. Aqui nós estamos viajando. E a gente vai voltar para casa quando o nosso corpo físico desencarnar. Então é bem interessante, para quem não assistiu a novela, uma grande oportunidade, né? Eu estava até vendo esses dias uma reportagem que eles queriam até abordar mais coisas espíritas na novela, mas eles, digamos, pegaram leve, para que fosse uma coisa realmente mais acessível para quem não entende, para quem não tem tanto conhecimento da doutrina. Para quem conhece um pouco do Espiritismo, assiste,
né, vê algumas coisas ali, né, vê que nem tudo é daquele jeito, a gente até brinca, né, tem aquela licença poética, né, de novela, de filme, mas é muito esclarecedor. Né, aquela parte, principalmente quando aparece o médico lá, o Alberto, né, é muito esclarecedor ver a forma como é abordado o espiritismo. Então, fica a dica, né, para entender que a morte é uma viagem, como diz a novela. Mais um pouquinho de esclarecimento espírita. No instante da morte, a alma volta a ser espírito, ou volta ao mundo dos espíritos, da onde se separou momentaneamente. Como eu disse, na verdade, nós estamos aqui viajando. Nós estamos voltando para casa quando a morte do corpo físico ocorre. Então, tudo isso para a gente entender, para suavizar esse sentimento. Quando bater aquela saudade de alguém querido, quando a gente se sentir, às vezes, solitário, triste, né, pensando em alguém, que a gente recorra aos conceitos espíritas. Que a gente vá até o Evangelho segundo o Espiritismo, até o Livro dos Espíritos, ou algum livro de mensagens. Né? O Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, muitos deles de mensagens. Mensagens esclarecedoras, mensagens de conforto. O Chico foi um grande canal de comunicação, recebendo psicografias de entes queridos que estavam também saudosos dos que estavam aqui e de pessoas que iam até ele buscar esse alento, buscar, digamos, diminuir um pouco a saudade. Então o Espiritismo nos ajuda a trabalhar melhor esse sentimento, né? essa saudade que todos nós sentimos. A ausência de alguém não significa um fim definitivo, mas sim a presença de uma forte lembrança, um sentimento de falta, a falta física. Nós não temos a pessoa aqui, fisicamente com a gente, mas nós temos ela aqui, ó, no coração. Nas nossas lembranças, nas nossas memórias. Tem gente que não gosta de ver foto de alguém que, né, um ente querido que desencarnou. Né? Aí vai de cada um. Mas ver, às vezes, a imagem da pessoa, ou ver, às vezes, um local onde vocês estavam juntos, de repente é uma forma da gente perceber que não é um fim definitivo, realmente. Nós estivemos ali em algum momento juntos, vivendo um momento feliz, uma situação feliz. Aí vai de cada um. Tem pessoas que preferem não ver, tem pessoas que acham melhor ver, para, digamos, diminuir essa saudade. Então, são maneiras que a gente encontra de trabalhar esse sentimento. Transformar a dor da despedida em uma saudade mantém o ente querido presente na memória e no coração. Isso que nós precisamos trabalhar dentro da gente. Essa dor. Porque quando a gente transforma a saudade em dor, isso é prejudicial para a gente e para quem está lá. Se ao lembrarmos de um ente querido com dor, com sofrimento, a gente vai estar emitindo isso para ele, para aquela pessoa. E muitas vezes pode vir o contrário também, aquele sentimento de dor, de perda do lado de lá. Então, bateu aquela saudade com dor, faz uma oração. Pede a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que auxilie aquele ente querido. Jamais pedir para que ele esteja ali com a gente. Jamais ter, puxa, eu queria que você estivesse aqui agora, isso e aquilo. Às vezes aquele ente querido até vai nos visitar. Isso é possível, a gente sabe. Mas com a devida permissão dos bons espíritos, dos amigos espirituais, para que aquele encontro, ainda que a gente não veja com os olhos físicos, seja um encontro do coração, um sentimento gostoso. Agora, quando aquele ente querido vem até nós, pela dor, e muitas vezes, e a gente vê muito isso, por exemplo, nas obras do André Luiz, de pessoas que desencarnam e ficam, às vezes, na casa, ficam ali sem saber o que aconteceu, às vezes ficam, sem querer, perturbando o encarnado, porque não sabe o que aconteceu, às vezes está ali, quer conversar com a pessoa não responde, e não teve nenhum entendimento espiritual. Isso é muito, muito triste, muito doloroso. Para nós que temos um pouquinho de entendimento, é transformar essa dor numa saudade gostosa. É fácil? Nem sempre. Por isso que, como eu disse, o Espiritismo nos ajuda, nos esclarece, nos dá entendimento. Opa. Mesmo com a ausência física, a pessoa amada continua viva em nossas lembranças e em nossos sentimentos.
Porque o amor não morre. O amor verdadeiro, ele continua dentro da gente. E é isso que a gente precisa alimentar. Essa saudade que a gente precisa alimentar, e ela é, digamos, saudável, uma saudade saudável. Desde que a gente saiba trabalhar isso. E aí, tem pessoas que às vezes não conseguem, aí vem buscar ajuda na casa espírita. O atendimento fraterno numa casa espírita, muitas vezes tem essa finalidade de proporcionar à pessoa que não está sabendo lidar com isso, ter o devido entendimento. Então, o Espiritismo nos ajuda nesse sentido também. A saudade é a melodia da alma, nos ensinando que a vida prossegue em outras dimensões. Nós, para quem continua aqui, a vida vai seguir aqui. E a vida vai seguir do outro lado também, para aquele que se foi. Para aquele que não está mais fisicamente aqui. Porque imagine se nós não tivéssemos o conhecimento espírita, seria muito mais doloroso saber que, puxa, a pessoa morreu, nunca mais vou ver essa pessoa, morreu, acabou. Essa ideia do nada, que algumas doutrinas materialistas têm, ela é horrível. Aí sim é um sofrimento, por exemplo, você ir num velório, você vê ali a pessoa no caixão e saber que morreu, acabou. A gente sabe que não é assim. O Espiritismo nos ensina isso. E aqueles que acreditam nisso têm um pouco mais de facilidade de entender o prosseguimento da vida. Que nós estamos aqui vivendo a nossa vida aqui. O ente querido está do outro lado, prosseguindo na sua jornada. E um dia nós vamos nos encontrar de novo. Um dia nós retornaremos à nossa verdadeira morada e nos encontraremos com aqueles que se foram antes. Com certeza será um momento de muita alegria, de muita festa. Mas até lá, cada um vivendo na sua dimensão física ou espiritual. Porque nós estamos aqui torcendo pelos nossos companheiros que estão do lado de lá, e o contrário também. Eles também velam por nós quando possível. Eles também torcem pelos nossos sucessos, pelas nossas conquistas, porque é uma via de mão dupla. O amor permanece aqui e do lado de lá também. Por isso que a saudade precisa ser um sentimento gostoso. Para quem assistiu o filme do Divaldo, eu confesso que toda vez que eu assisto eu me emociono muito. Tá meio escura a imagem, acho que não sei se dá para ver direito. A cena do desencarne da mãe dele. O Divaldo, lógico, tinha uma espiritualidade gigantesca, muito maior que todos nós juntos aqui. Tinha méritos também, para que a cena do desencarne da mãe dele, o momento do desencarne da mãe dele, foi de uma forma tão suave, tão doce. Quando o pai dele desencarnou, eles estavam ali no cemitério, né, a mãe dele triste, né, obviamente, né, e o Divaldo falou para a mãe dele, olha, meu pai foi ali e já volta. E quando a mãe dele, e ela passou a morar com o Divaldo, né, na Mansão do Caminho, e quando chegou o momento dela, ela disse a mesma coisa para ele, eu vou ali e já volto. Ela pediu para, o Divaldo não conhece a história dele, né, ele adotou muitas crianças, né, centenas de crianças, todas elas moravam ali com ele na Mansão do Caminho, e ela pediu, a mãe dele pediu para que todas elas fossem lá se despedir dela. Teve esse tempo, lógico, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas pelo mérito dos dois, tanto da mãe dele como dele, houve esse momento de despedida, né, em que ele esteve ali até o final com ela, né, ele viu ali a presença, a Joana de Ângeles, bem atrás da mãe dele, né, e ela sentia, né, quando a Joana de Ângeles se aproximava, ela sentia cheiro de flores. E ela ainda falou, estou sentindo o cheiro das rosas, e eu vou ali e já volto. É uma cena, assim, muito emocionante. Para quem não assistiu o filme, vale a pena. Para quem já assistiu, veja essa cena com outros olhos. Puxa, será que eu tenho esse mérito do Divaldo? De poder me despedir de um ente querido? Infelizmente, nem todo mundo tem. Mas a gente pode se esforçar para ter méritos para isso. A gente pode fazer a nossa parte e pedir sim ao plano espiritual, aos amigos espirituais, para quando um ente querido partir, que a gente tenha mais ou menos essa possibilidade. Mas principalmente, independente de ser como foi com o Divaldo, que a gente lembre dessa frase ali. A pessoa foi ali e já volta.
Se a gente conseguir realmente entender isso, vai ser mais fácil aceitar esse momento da separação. Eu trouxe aqui dois trechos de livros do Divaldo para ilustrar esse sentimento da saudade. O primeiro dele é no livro Vida Feliz, psicografia da Joana de Ângeles. Ama e ora. Se a saudade te visita, transforma em vibração de luz e estará ajudando quem partiu a seguir na nova vida. Uma vibração de luz para aquele que partiu. Conseguimos fazer isso? Ah, eu não consigo. Ah, mas vamos ler, entender, estudar e praticar. O que a gente não pode é sempre ficar naquela, eu não consigo, mas nem tenta fazer nada. Lê livro, assiste palestra, né, participa aqui do grupo de estudos da casa, e aí? Outro dia foi uma pessoa na nossa casa lá, falou, eu tô vindo aqui e não tá adiantando nada. Aí a pessoa que foi fazer atendimento fraterno, então, mas a senhora tenta praticar um pouquinho daquilo que a senhora ouve aqui? Ficou meio assim. O esforço de cada um é ouvir, receber a informação e praticar. Essa é a mágica do espiritismo. Não adianta só a gente vir no centro espírita, assistir palestra, receber a fluidoterapia, passar em atendimento fraterno, e do lado de fora, sabe, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não, é praticar. É ao ler uma mensagem edificante como essa, como é que eu consigo pôr em prática na minha vida? Puxa, tem alguém muito querido do outro lado. Sinto muita saudade dessa pessoa, sinto muita falta dessa pessoa. Transforma uma vibração de luz para essa pessoa. Vai exercitando isso. Vai chegar uma hora que a gente vai, consegui. Se a gente não tentar, a gente não vai nunca dizer, eu não consigo. Vai ficar a vida inteira falando, não consegue e não tenta. No livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, a separação é aparente, pois a vida prossegue e a saudade torna-se uma oração silenciosa que toca os corações no além. Bateu saudade de alguém? Faz uma oração. A pessoa vai receber essa oração do outro lado. Lembre-se do exemplo do André Luiz, que eu gosto muito de citá-lo sempre. O André Luiz não tinha nenhuma espiritualidade quando estava aqui encarnado. Chegou do lado de lá, queria ver a família. Aí depois de um bom tempo, depois de alguns percalços, ele teve a permissão de, pelo menos, verificar quem é que tinha feito uma oração por ele. A grande surpresa dele, quem tinha feito uma oração por ele, a mãe dele, que sempre esteve ali ao lado dele, desde o momento do desencarne, mas num primeiro momento não podia ajudá-lo, porque ele precisava passar por tudo aquilo que ele passou, e uma senhorinha que ele tratava com tão mau gosto na clínica médica dele, era a única que tinha feito uma oração sincera por ele. A família que ele queria, porque ele queria ver, estava nem aí com ele. A mulher casou de novo. Um dos filhos também virou médico, materialista, nem lembrava do pai. Uma das filhas até lembrava dele, mas... Então, são exemplos como esse que a gente precisa pensar. Bateu saudade em alguém? Faz uma oração. Às vezes o que essa pessoa precisa do outro lado é uma oração. Às vezes não necessariamente uma pessoa que a gente conhece. Às vezes alguém que, puxa, eu tenho esse hábito. Se eu cruzo, entre aspas, o caminho de um cortejo, o cortejo está indo para o cemitério, eu sempre faço uma oração. Eu não lembro quem me ensinou isso, quem falou isso uma vez para mim. Isso ficou gravado para mim. Toda vez que eu vejo um carro do Febas, do céu, eu faço uma oração. Porque eu não sei se aquela pessoa que está ali, realmente, no momento do velório, teve uma oração sincera. Às vezes, no desespero, naquela dor da separação, o que essa pessoa precisava é de uma simples oração para ela ir em paz. Vai no velório de alguém conhecido, enfim. Ao invés de ficar contando piadinha sem graça, falando mal dos outros, porque em velórios é o que a gente mais vê é isso, faça uma oração sincera por aquele que está ali.
Se não for para fazer isso, nem vá no velório. Fique em casa. Vai ser mais útil do que ir lá e ficar falando mal dos outros. Não tem aquela máxima que nos velórios que surgem as melhores piadas? É engraçado, mas triste ao mesmo tempo. A gente gostaria de, no nosso velório, ter alguém ali contando uma piada ou falando mal da gente? Ou falando bem da gente na falsidade? Nunca olhou na nossa cara, nunca conversou com a gente, e aí no velório, ai, puxa, não sei o quê. E a gente vê muito isso. Ponha-se no lugar de quem está ali, entre aspas, no caixão. Você gostaria de receber esse tipo de vibração no seu velório? Então, toda vez que a gente for no velório de alguém, algum amigo, algum parente, alguém conhecido, faz uma oração sincera por aquela pessoa que está ali. Falei do Chico Xavier, acho que um grande canal de comunicação mediúnica que nós tivemos, um intermediário fantástico, né, entre os dois mundos. Vivia os dois mundos de uma forma tão normal, né, que às vezes era até difícil para ele identificar quem é que estava encarnado e quem não estava. O Divaldo também tinha muito isso. Mas o Chico teve um trabalho muito forte, muito grande, de receber mensagens, de dar consolo para as pessoas. Tem até um episódio de um documentário que eu assisti do Chico, para quem assistiu o filme As Mães de Chico Xavier, uma das mães, ela perdeu uma criança, a criança caiu da bicicleta, né, desencarnou muito, muito jovem. Aquela história é real. Aquela mãe, ela era a dirigente do Centro Espírita em Pedro Leopoldo, cidade onde nasceu Chico Xavier, depois ele se mudou para Uberaba. E ela realmente perdeu o filho naquelas circunstâncias ali, e aí foi retratado no filme. E aí nesse documentário tem ela falando, esqueci o nome dela, acho que é Célia, se não me engano. E ela, quando perdeu o filho, entrou em desespero, né? Uma criança, né? Tinha acho que 5, 6 anos de idade. E a mãe dela falou, e ela queria, porque queria, foi na época assim, do auge do Chico, recebendo mensagem, né? Enfim. A mãe dela falou, você vai até o Chico incomodá-lo com a sua dor, sendo que você tem todo o conhecimento do mundo? Ela ficou pensando, e ainda fala no documentário, o meu egoísmo falou mais alto e eu fui procurar o Chico. Quando eu cheguei em Uberaba, naquela fila gigantesca e tal, o Chico viu ela, falou, você perdoa a sua babá? Porque a criança caiu do colo da babá, né? Ela olhou para ele e falou, perdoei, mas sabe aquele, perdoei, mas não... Falei, então, agradeça a sua babá. Porque se ele tivesse caído do seu colo, você não aguentaria o remorso. Chico tinha muita propriedade para falar isso. A gente ouve isso, às vezes a gente se choca, né? Puxa, como assim, né? Mas, refletindo, com calma e com tranquilidade, a gente chega à conclusão de que realmente foi o melhor para aquela situação. Porque aquela criança precisava desencarnar, ela tinha uma doença, e se ela não desencarnasse do tombo, ela iria desencarnar da doença que ela tinha, porque numa vida anterior tinha acontecido. Enfim, um monte de coisa que, né, o Espiritismo nos ensina isso. Mas o Chico virou para ela e falou, você agradeceu, sua babá? Olha que desprendimento. E o mais interessante dessa história é ela reconhecer que o egoísmo falou mais alto e foi procurar o Chico. Apesar de todo o conhecimento que ela tinha, de gente, de centro espírita e tal, mas também sentia saudade do filho. Absolutamente normal. Bom, separei também aqui alguns pensamentos do Chico. No livro Amor e Saudade, são várias mensagens, de vários autores diferentes. Essa daqui chama Saudade e Amor, do Emmanuel. Peguei só um trechinho, tá? A mensagem é um tanto quanto longa. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações, em auxílio a eles, sejam orvalhadas de lágrimas. Normal a gente, ao rezar por alguém, rezar chorando de saudade, né? Não permitas, no entanto, que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. É fazer a oração por aquele ente querido, mas desejando o bem. Que ele receba o nosso carinho, o nosso amor, não a nossa dor.
Ah, puxa, o bem que eu queria era ele estar junto comigo, mas não é mais possível. Então que ele receba todo o meu amor, todo o meu carinho, todo o bem que ele puder receber. É a lição do Emmanuel para nós em relação à saudade. A saudade, então, é uma prova do amor e da importância que essa pessoa teve na vida de quem fica. E todo mundo que partiu, fica um pedacinho no nosso coração. Absolutamente natural. Em vez de um adeus definitivo, é um até logo. Um reencontro futuro, na memória ou até mesmo na vida após a morte. Essa imagem de fundo aqui, tenho certeza que quem não assistiu, pelo menos já ouviu falar do filme Ghost. Vira e mexe, passa por aí. Eu, toda vez que passo, eu assisto, já assisti 200 mil vezes. Mas para mim ele tem um significado muito importante. Quando ele passou, eu ainda não era espírita. E a história do filme me despertou para o espiritismo. Claro, tem muita fantasia ali, tem muita coisa que a gente sabe que não é bem daquele jeito, mas a moral da história, ela é muito bonita, que o amor permanece mesmo com a morte do corpo físico. E a cena final do filme, né, o personagem principal, ele falando para a namorada dele, o amor verdadeiro permanece dentro da gente. A gente leva esse amor para o outro lado da vida. Essa é a moral do filme, independente dos exageros, até porque quem fez o filme não era espírita, talvez nunca tenha ouvido falar de espiritismo, né, mas tem ali muitos conceitos que, para quem às vezes não conhece do espiritismo, pelo menos desperta, né, desperta aquela curiosidade, que foi o que aconteceu comigo quando eu assisti pela primeira vez. Não tinha nenhum conhecimento espírita, era criança ainda. E aí, toda vez que assiste, puxa, né, isso tem a ver, isso não tem a ver, isso pode despertar o coração de alguém. Essa cena, por exemplo, final, ela é muito tocante e desperta corações. É uma cena que nos remete a que a morte não é o fim. É apenas um até logo, um até breve, eu vou ali e já volto, e o amor permanece dentro da gente. Aí eu achei para a gente encerrar, essa figurinha na internet. Dizem que o luto, aqui, está bem escura, né, o coração da pessoa, dizem que o luto vai diminuindo com o tempo. Na realidade, ele continua do mesmo tamanho. Mas lentamente, a vida começa a crescer em torno dele. Eu vou esquecer quem desencarnou? Não. A dor vai diminuir? Se eu falar que vai, eu vou estar mentindo. Não, não vai diminuir. A gente vai aprendendo a conviver com a falta daquela pessoa, com a ausência física daquela pessoa, mas como diz aqui, ó, a vida começa a crescer em volta daquele luto. É engano da gente pensar, não, daqui a um tempo vai esquecer. Não vai esquecer. Pode amenizar. Mas é bem isso. A vida começa a criar formas ao redor do luto. Quando a gente não consegue fazer com que isso ocorra, aí vamos buscar ajuda. Uma ajuda espiritual, se for o caso, uma ajuda, né, médica, enfim. Mas nós temos que trabalhar isso dentro da gente. Porque esquecer, a gente não esquece. Para encerrarmos, eu já fiz essa palestra numa outra casa. Na verdade, essa palestra, assim, foi... Um dia eu estava em casa, de bobeira, e aí, né, aquelas intuições que a gente não sabe de onde vem, né, veio para falar sobre isso. Mas uma coisa que... Isso já aconteceu com outras palestras que eu já fiz, mas o que me marcou muito quando me cochicharam no ouvido ao fazer essa palestra, no Centro Espírita, né, obviamente, pedir para que as pessoas presentes mentalizassem algum ente querido. E, se for possível, que esse ente querido, de alguma forma, se aproxime ou que se crie algum laço com a pessoa no centro. Então, eu pedi a todos que, nesse momento, mentalizem algum ente querido, alguém que já se encontra no mundo espiritual, e emita para essa pessoa
o melhor dos sentimentos. O sentimento do amor, o sentimento da saudade gostosa, e tendo sempre em mente que estamos apenas separados por dimensões diferentes. Nós estamos aqui encarnados, nosso ente querido, nosso amigo, nosso parente, se encontra numa outra dimensão espiritual, mas os nossos laços não se romperam. E jamais vão se romper. Que nosso Pai maior, que nosso Mestre Jesus, possa diminuir a dor e transformá-la apenas em saudade. Quando estivermos juntos novamente, quando retornarmos à nossa casa, que esse encontro seja regado de bênçãos e de luzes, e tendo cada vez mais a certeza de que a vida continua sempre, de que o amor continua sempre nos nossos corações, entre nós encarnados ou entre aqueles que já se encontram no mundo espiritual. Que nesse momento, então, a gente doe o nosso amor e a nossa saudade apenas. E que a gente leve para a nossa casa, para o nosso lar terreno, ao final da palestra, esse sentimento gostoso de que o plano espiritual nos permitiu receber na noite de hoje. Receber apenas a saudade gostosa daqueles que já se foram. Que Jesus se faça presente nos nossos corações. Muito obrigado, a casa, pelo convite. E que a gente leve essas boas energias e vibrações na noite de hoje. Uma ótima noite a todos.